Graça e paz. Hoje quero falar sobre o amor de Deus. É o amor que Deus pede alguma coisa e nos dá ao mesmo tempo meios para que possamos alcançar o que Ele nos pede, para que não haja algum problema ou não haja alguma desculpa. Quero falar do amor de Deus, sobretudo na questão de orar de forma efetiva. Por exemplo, quando lemos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele fala da oração e ele diz que orai sem cessar. E mesmo quando lemos também aos Efésios, por exemplo, capítulo 6, o texto conhecido como batalha espiritual, no versículo 10, ele fala: sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Depois ele fala da armadura e 18, orando em todo o tempo no Espírito. Então hoje eu estou falando da necessidade de oração, mas com auxílio do Espírito Santo. A oração não é técnica, não são habilidades físicas, intelectuais ou habilidades sociais, não é. Oração é uma conversa com o Pai, e esse Pai é o Espírito. A única maneira de você falar com o Pai, que é Espírito, é se alinhar ao Espírito Santo, porque Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem nessa frequência, que é o Espírito humano, que sintoniza o Espírito dele, e aí tem a adoração. Não foge para a oração. A oração também deve ser de Espírito em Espírito, não é de mente, não é de mente em mente, não é. É eu estando no Espírito, na frequência adequada para falar com Deus. Por exemplo, em primeira carta de Paulo, capítulo 6, 17, fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Se eu me uno ao Senhor nesta frequência, sendo um só espírito, podemos falar, podemos dialogar. Então meu texto hoje é exatamente de Romanos, capítulo 8, que diz que do mesmo modo o Espírito nos socorre ou nos assiste na fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com palavras que não expressamos. Ou seja, quando oramos, temos que saber que temos limitação. Podemos orar com entendimento, com a nossa mente, usando vocábulos ou usando sinônimos, mas nem sempre os vocábulos, os termos, a nossa mente consegue atingir Deus, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Nem sempre orando com eloquência podemos atingir Deus, porque Ele é Espírito. Aliás, Paulo fala que possamos ter a mente de Cristo, que está no Espírito. Já em Gênesis, capítulo 4, 26, fala que a Sete, filho de Adão, também nasceu-lhe filho. Esse filho, ele pôs o nome de Enos, quer dizer fraco, frágil e mortal. Então, Enos, somos Enos. Enos é um fraco, então o homem é frágil. Logo, o mesmo Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Somos Enos. Logo, temos que orar com o Espírito para Ele nos auxiliar em nossa fraqueza. Quais são então as fraquezas do homem? São várias, mas podemos enumerar talvez hoje 4. Por exemplo, o homem tem fraqueza física, a canseira, a fadiga. Aquilo anda, por exemplo, de um lado para o outro. É uma corrida que desgasta o corpo. Ficamos esgotados. A fraqueza física, que até da física, chegas em casa, estás, como dizemos, arrumado e nem dá para orar. Chama-se fraqueza física. Também temos a fraqueza, por exemplo, emocional. Alguém falou uma palavra que nos atingiu, uma palavra frívola, uma ofensa, algum reparo, alguma crítica, alguma calúnia. Ficamos afetados emocionalmente a quem responde. Enfim, é uma fraqueza emocional. Por exemplo, nos casais há brigas, a chamada violência doméstica. Por quê? Porque é uma canseira emocional com a física, às vezes dá briga e dá confusão. Também temos fraquezas morais. Às vezes o homem, conforme fala,
ou se apresenta, ou conforme ele veste, não se adequa com o que é chamado luz do mundo e sal da terra. Há fraquezas morais. Por exemplo, as meninas às vezes têm um tipo de vestimenta, de indumentária, que não é própria, que não mostra a decência. Então, tem fraquezas físicas, tem emocionais, tem morais e tem as espirituais. Em todas elas temos um auxiliador, temos o Espírito Santo, o Consolador, que nos faz lembrar os textos. Você está a orar, ele põe lá um texto, um versículo. Então ele fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo por nós intercede com gemidos inexprimíveis. É uma bênção que estamos na oração. Lembrem-se, orar com o Espírito Santo. Você pode orar com a tua mente, com vocábulos, com a sua intelectualidade, mas lembre, orar com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo. E a boa maneira de fluir orando com o auxílio do Espírito Santo não é com palavras inteligíveis, mas é orar no Espírito, orar em língua, falando mistério. A oração é ficar de espírito em espírito, falando com Deus. Logo, amém, pelo Espírito Santo, que é o auxiliador, que nos assiste nas fraquezas, quer físicas, quer emocionais, quer morais ou espirituais. Ele nos assiste com os gemidos. Irmão, aprenda a orar com o Espírito Santo. É um auxiliador, é um que está ali para nos assistir, e também é Deus. O Espírito é Deus, mas é um Deus que está para assistir, para ajudar. Logo, a oração efetiva é de espírito em espírito. A frequência está no espírito, porque o homem é espírito, depois é alma, depois é corpo. Ou seja, somos um espírito que alugamos um corpo e vivemos, e Deus é espírito. Então, aprenda a orar não com habilidades físicas, com vocábulos, mas aprenda a orar na frequência correta, é estar no Espírito. O Espírito Santo está aqui para ajudar, para auxiliar. Seja um bom orador e adorador, intercessor, sempre vivendo e andando no Espírito. Deus o abençoe rica e poderosamente. Amém.